Hoje é Superando a Culpa. É o capítulo 9 do livro da Iracy Campos, que fala sobre reconstrução de emoções. E esse capítulo, envolvendo as emoções, uma delas, o sentimento de culpa. Essa apresentação foi inspirada nesse livro e também tem compilação de palestras de Alberto Almeida, nós já conhecemos, ele já esteve aqui conosco, ele é clínico geral, é homeopata, e também baseado em palestras de Rossando Klinger, que é escritor, é psicólogo clínico, ainda não veio aqui, esperamos que ele venha, porque ele é uma pessoa que tem belas palavras e é um bom entendedor desse assunto. E também de Vladimir Batista, um psicólogo clínico. Então, o tema versa sobre o sentimento de culpa, como superá-lo e também por que superá-lo. Esse livro, Reconstruindo Emoções, é escrito pelo espírito Nise da Silveira. Nise da Silveira, em 1926, ela ingressou no curso de medicina. Ela nasceu no Brasil, em Alagoas, e ela foi a única mulher que se formou numa turma de 157 homens, em 1926. Ou seja, ela praticamente que desbravou esse terreno da medicina que era, de certa forma, dominado pelos homens. Ela depois fez psicanálise no Instituto Carl Gustav Jung e em psiquiatria humanizada. Ela foi precursora do combate às práticas desumanas com os doentes mentais, como era muito comum na época, doentes esquizofrênicos em particular, como, por exemplo, o confinamento em hospitais psiquiátricos, a utilização de eletrochoques, a insulinoterapia e também a lobotomia. Então, ela combateu muito esta prática. E ela deu um estímulo à expressão desses doentes através da arte, ou seja, eles se expressarem utilizando a arte. Em 1952, ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, que abriu possibilidades para que o universo desses pacientes pudessem ser melhor compreendido. A culpa, ela é resultado de uma certa avaliação, que é feita a partir de um erro. É um sentimento cáustico, como diz a autora espiritual, e mantém o indivíduo que tem a culpa preso ao passado. A culpa vem de um julgamento, de uma ação que foi considerada errada. Então, a culpa ela impede que o indivíduo avance e ele fica, então, submetido com isso a uma punição. Ele se impõe uma punição que é impiedosa e cega. Ele, sentindo a culpa, ela bloqueia-o e ele fica impedido, fica bloqueado para fazer, para agir, para viver. E esse conceito da culpa tem origem remota. Na Grécia, nós temos conhecimento da palavra amartia, que significa errar o alvo, fracassar. E então observa que não tem necessariamente uma associação com a noção comum de culpa, a noção habitual que nós usualmente damos para a culpa. Ela foi arraigada na cultura judaico-cristã, que tem características, essa religião tem características dogmáticas e ritualistas. Então, essa característica dogmática e ritualista impede-nos de raciocinar, de refletir, de pensar. Nós nos submetemos aos dogmas, aos ritos, sem questionamentos. Dessa forma, não
não podemos, somos impedidos de avaliar, de discernir a respeito do que é postulado. E o pecado não se restringia também apenas a um indivíduo. Era comum também o pecado ser associado à coletividade, tanto que existe o termo pecado coletivo. Existe, com isso, praticado na religião judaica, durante o Yom Kippur, o conceito do bode expiatório. Então, o bode expiatório, ele, utilizado no Yom Kippur, era uma cerimônia em que eram reunidos 2 bodes e um boi. Um bode e o boi eram colocados no altar em sacrifício. O outro bode, o rabino colocava a mão na cabeça dele, confessava os seus pecados e os da coletividade e despachava o bode para o deserto. Então o bode levava a culpa de toda a gente. Por isso que vem o nome de bode expiatório. Por acaso a palavra expiatório, ela vem do latim expiare, que significa corrigir faltas, fazer ajustes. Então, essa é uma simbologia muito forte que permanece na cultura de que nós podemos nos libertar do pecado, libertar dos erros, sem nenhum esforço, sem nenhuma reparação. Ou seja, os pecados eram colocados no lombo do bode e o bode os levava para o deserto. Então era muito prático para nós. Eu gosto muito do conceito jurídico de culpa. O conceito jurídico de culpa, ele tem um significado, uma significação um pouco diferente. O conceito jurídico é mais ou menos universal. Eu vou apresentar o conceito de culpa no Código Penal brasileiro, que no artigo 18 fala sobre o crime que pode ser doloso ou culposo. O crime, quando é doloso, tem o dolo, ou seja, a intenção da prática do crime. No caso do crime culposo, segundo diz o Código Penal, que quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, são essas as modalidades da culpa: a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, observem que a culpa, no sentido jurídico, é um fato. É um fato que alguma coisa aconteceu por alguma causa, e somente isso. Ao passo que o senso comum da culpa é algo que nos remete ao castigo, nos remete à punição. Então, no sentido jurídico da culpa, quando alguém é julgado por um crime culposo, os fatos vão ser levantados e o juiz vai sentenciá-lo ou como inocente ou a fazer uma reparação. Pode ser reparação com cadeia mesmo, mas há a reparação do erro, a recompensa do erro de alguma forma pelo agente, o agente culposo. Por essa razão é que eu gosto de sempre pensar, quando eu penso em culpa, pensar dessa forma, para que eu possa me libertar desse sentimento, me libertar dessa ligação com a punição. As raízes da culpa podem estar fixadas num passado que é mais ou menos distante, em função de erros que foram cometidos, em função de algumas justiças ocultas e também no passado próximo, no passado recente, que foram desenvolvidas por delinquências e extravagâncias nossas. Então, por exemplo, uma criança que parte um jarro. A criança quebra o jarro da mãe e um jarro de estimação, ganhou de casamento, está lá em cima do móvel, enfeitando, e quando a criança quebra, a mãe não gosta, reclama e, naturalmente, dá-lhe no lombo. E aí, então, a criança leva
leva aquela punição e percebe que ela quebrou um vaso, levou uma lombada. Se ela quebrar 2 vasos, ela leva uma lombada. Então a criança pensa, bom, se eu tiver meu lombo forte, eu posso quebrar quantos jarros eu quiser, que eu vou resistir, posso quebrar tudo que tem na casa, é só eu aguentar as lombadas. Então, nós percebemos que a questão do erro, ela pode ser perdoada se eu consigo resolver a situação. Outro exemplo, eu estaciono o meu carro num local em que é proibido estacionamento, quando eu volto, tem lá a multa. Eu pago a multa. No dia seguinte, eu parei no outro sítio, fora do local permitido, sou multado novamente. Paguei a multa. Ou seja, eu trabalho, ganho dinheiro. Enquanto eu tenho dinheiro para pagar a multa, eu vou parando o carro por aí, né? Então, ou seja, nós resolvemos o problema da culpa, nos libertamos da culpa, resolvendo com facilidades. Mas as emoções e os sentimentos conflituosos que ocorreram em fatos na adolescência, na infância, ainda no ventre da mãe, resultado de sentimentos e emoções que a mãe passou durante a gestação, ou mesmo em situações anteriores à existência atual, ou seja, em encarnações anteriores. Então, essas emoções e sentimentos conflituosos vão produzir em nós o tal do sentimento da culpa, de forma que nós não vamos conseguir identificar as verdadeiras razões. Ou seja, essas emoções e sentimentos conflituosos, elas vão ficar adormecidas no nosso inconsciente, mas permanece o registro do sentimento. A ação em si ela não vai ser lembrada, mas ela pode ser acessada em algum momento da nossa vida. A ação que gerou aquilo, ela vai ser esquecida, ou seja, vai ficar guardada no inconsciente, mas o sentimento permanece registrado. Então, segundo a ocorrência de algum evento, algum movimento externo, por exemplo, uma palavra que eu ouço que está relacionado com aquela emoção, ou então uma atitude que eu perceba que está associada, que me faz lembrar, então ela vai me conectar com essas marcas do passado. E mesmo que eu não esteja me recordando da ação cometida, eu vou ter no meu inconsciente o momento ápice da ação ocorrida. E então, quando eu visualizo uma pessoa que me faz recordar tal ação, ou ela pode ter traços parecidos, ou então quando eu passo por uma situação, ou passo por um acontecimento que foi semelhante àquele que me causou o sofrimento, então o meu inconsciente ele vai ser imediatamente acionado. Então eu saio do meu estágio de letargia e recomeço o tormento daquela situação antiga. E aí daí decorrem sentimentos viciosos de culpa. Essas impressões associadas ao sofrimento, que foram causadas por causa de rejeição emocional, ela vai provocar um bloqueio psicológico. Leva-nos a um movimento de negação. E, inconscientemente, nós nos sabotamos e ficamos num estado de prostração. A mágoa é o mesmo sentimento da culpa, só que ao contrário, às avessas. Enquanto a culpa eu sofro pelo mal que eu fiz, ou a mim próprio, ou a outros, em função da minha pouca capacidade de apreender as leis do amor, a mágoa é a dor que eu sinto quando alguém me fere, ou quando eu me deixo ferir por alguém, em razão de eu não conseguir articular a lei do amor dentro de mim próprio, pelo perdão. Então, quando eu não consigo perdoar alguém, eu me magoo. Pois então, a mágoa é o reverso da culpa. A culpa, então, resumindo, ela é estabelecida quando eu leso alguém e tenho dor de consciência. A mágoa é quando eu me sinto lesado por alguém e fico com raiva desse alguém. A mágoa e a culpa, todos nós
temos em maior ou menor intensidade. No processo de culpa, que é o resultado de um julgamento, nós podemos identificar 3 elementos: o prejuízo, o prejudicado e um que causou o prejuízo. Então, eu tenho alguém que causa o prejuízo, eu tenho o prejudicado e eu tenho o prejuízo em si. Então, quando aquele que prejudica o outro recebe um julgamento, que pode ser dele próprio ou pode ser de outro, ele pode até justificar-se, né? Por exemplo, foi em legítima defesa, ele agiu daquela forma em resposta à atitude do outro, ele pode ter agido de determinada forma por não entender que aquilo é errado. Nós percebemos que, no passado, indígenas eram canibais, mas eles não viam aquilo como um erro. Hoje seria inadmissível imaginar uma situação dessas. Então não era um erro, ou não considerado na época, eles não consideravam um erro. Também o indivíduo pode não ver aquilo como culpa, pode agir inocentemente não vendo como culpa. Mas psicologicamente, o sentimento de culpa leva-nos ao pensamento de merecer punição. Então é muito comum nós ouvirmos ou até mesmo falarmos: eu sou culpado, eu preciso ser punido. Ou ainda, toda culpa merece sofrimento. Então eu sou culpado, eu preciso sofrer. Porque esse sofrimento, essa punição, é uma forma de anular a culpa. Então eu penso, eu sou culpado por alguma coisa, eu vou sofrer, eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer, porque assim eu vou me libertar da culpa, eu vou pagar a culpa. Então, essa lógica de que o sofrimento cancela a culpa. A culpa e mágoa estão presentes no nosso cotidiano, em maior ou em menor intensidade. Eu poderia dizer, eu tenho culpa porque eu discuti com alguém, eu ofendi esse alguém e essa pessoa ficou sentida. Então eu me sinto culpado por ter provocado aquela discussão, por ter provocado aquele sentimento na pessoa, por ter ofendido a pessoa. Falei exageradamente. No caso da mágoa, eu fui ofendido. Eu fui, por exemplo, a pessoa me ofendeu numa discussão. Eu fui prejudicado, eu me senti prejudicado no meu ambiente de trabalho. Então, ou seja, eu posso sentir culpas ou mágoas em maior ou em menor intensidade. Diz Rossando Klingen que é normal sentir culpa, sentir mágoa, por momentos. Nós discutimos em casa e há uma mágoa, mas ela se dissipa naturalmente. É uma coisa que dura 1, 2 dias e pronto. Não é normal a pessoa se sentir permanentemente culpada ou magoada. A pessoa precisa trabalhar isso dentro de si, para se libertar. O perdão, sendo a antítese desses 2 sentimentos, mágoa e culpa, ela vai ser o mecanismo para lidarmos no dia a dia com esses 2 sentimentos, disse o Alberto Almeida. Então, ou seja, pelo fato do perdão ser a antítese desses 2 sentimentos, ele é que vai ajudar-nos a nos libertarmos disso. O perdão funciona em 2 dimensões. Uma delas do eu superior e outra do ego. O ego é a personalidade humana, é a minha consciência atual. É a personalidade dessa minha existência. O eu superior, é a minha consciência eterna, a consciência de todas as minhas encarnações. Como Kardec pergunta aos espíritos,
o que é o espírito, e os espíritos respondem, é a centelha divina. Então, esse eu superior, eu posso perdoar, então, no nível do ego ou no nível do eu superior. O perdão pelo eu é o perdão real, é o perdão que nos liberta. O perdão pelo ego é limitado, ele pode ser negociado. Por exemplo, eu discuti com a minha esposa e ela me magoou, me pede perdão e eu falo assim, eu só te magoo se você à noite preparar um jantar bom. Então, ou seja, o perdão pode ser negociado. O perdão pode ser restrito a convenções humanas. Ou seja, no meu trabalho há um atrito e nós nos convencionamos conviver bem, então há aquele perdão mascarado, só para que o convívio não seja prejudicado. Pode ser dependente de articulações diplomáticas, pode ser dependente de acordos políticos, mas perdoar é alguma coisa que está além do humano. Quando o perdão está na dimensão do eu superior, acontece o perdão verdadeiro, o perdão real. O perdão pelo ego, ele pode ser limitado, pode ser negociado, pode estar dependendo de alguma situação convencionada. Não é uma coisa verdadeira, está condicionado a alguma coisa. Então, perdoar é algo que está além do humano, está numa dimensão superior, numa dimensão espiritual de espírito que somos. Então, ela é de tal forma além do humano que coisas como violação de confiança, assassinato de alguém próximo de nós, como um filho, por exemplo, o estupro de uma pessoa ou outras crueldades, ainda mesmo se fomos nós os causadores dessas situações. Então, essas coisas são de gravidade tal que é preciso colocar-se numa dimensão sobre-humana para poder dissolver a mágoa, se o ato foi cometido contra mim, ou dissolver a culpa, se o ato foi cometido por mim. O perdão, ele não vale, ou ele vale pouco, para aquele que é perdoado. Nós podemos comparar o perdão à caridade. Da mesma forma que a caridade ela é verdadeiramente útil para quem a pratica, quem recebe a caridade pode até se beneficiar. Mas a caridade verdadeira ela é útil para aquele que a pratica. Nós observamos nos atos de voluntariado daqui da casa, da sopa da Mariazinha, que na distribuição, às vezes, nós observamos que uma pessoa recebe a bandeja com alimento, come pouco ou nada e despeja no lixo aquela comida toda. De forma que ela precisa, ela rejeita e ela não tem a consciência de que aquele prato que ela jogou fora poderia ser útil para outra pessoa. Ela não se beneficiou da caridade, mas aquele que passa o dia preparando aqueles mantimentos, que antes se preparou adquirindo material. Então, todo esse trabalho que a pessoa que praticou o ato de caridade se beneficiou verdadeiramente. Aquele que recebe a caridade nem sempre pode se beneficiar. O perdão é a mesma coisa. O perdão, ele beneficia a quem pede o perdão. Ele liberta quem pede. Pode ser que aquele que está recebendo o pedido, ele pode perdoar ou não. Mas a libertação está no pedido verdadeiro, está no perdão verdadeiro. Então, quem pede perdão é que, se o perdão é verdadeiro, ele se liberta. O auto-perdão é a base fundamental para o perdão, como o amor próprio é a base fundamental para o amor. Só é capaz de se perdoar
quem consegue auto-perdoar-se. Eu só consigo perdoar alguém se eu consigo também me perdoar. Se eu não consigo me perdoar dos meus erros, não adianta eu me esforçar que eu não vou conseguir perdoar o outro. O auto-perdão depende do alinhamento com o eu superior. Eu preciso estar alinhado com o meu espírito para que eu consiga me perdoar. O auto-perdão requer arrependimento, precisa de responsabilização. Responsabilizar pelo o outro que sofreu o erro. Demanda reparação. Eu me responsabilizo e reparo aquele que eu prejudiquei. E então ocorre a celebração do perdão com o eu superior, do auto-perdão. E para atender o pedido de perdão, alguém pede perdão a mim por alguma coisa. Então, nós levamos em consideração qual é a intenção positiva. Ou seja, qual foi a intenção que estava por trás daquilo? Porque as pessoas não praticam o mal pelo mal. Normalmente a gente erra tentando acertar, querendo praticar o bem. Então nós temos que ter em consideração quando alguém pede perdão a nós, qual era a intenção real, a intenção positiva daquele que errou e está pedindo perdão. Outra coisa que nós temos que ter em consideração, que temos que pensar, é a forma que eu contribuí para aquilo. Quero dizer, o que eu fiz para a pessoa agir mal comigo? Às vezes eu posso ter feito alguma coisa antes que o ofendeu e ele agiu de forma... Testemunhas. Nós temos que ter em consideração testemunhas que, de fora da situação, elas fazem uma avaliação imparcial da situação. Eles conseguem perceber, uma testemunha como está fora da ação, ela percebe melhor a intenção daquele, percebe os dois lados. Não estou falando aqui daquela testemunha que as pessoas podem levar a tribunal, que normalmente as testemunhas são arranjadas para defender um lado ou outro. Não, a testemunha imparcial. E um espírito elevado, se estivesse no meu lugar, como ele agiria se alguém lhe pedisse perdão? E o meu eu superior? Alguém pede perdão a mim, o que meu eu superior vai falar? Como que o eu superior gostaria que a nossa personalidade agisse? Perdão, a mágoa e a culpa são 3 gladiadores que ficam permanentemente lutando entre si. Então, todos nós temos dentro de nós o perdão, a mágoa e a culpa. Esses 3 gladiadores vivem brigando. E o jovem pergunta para o sábio: esses 3 gladiadores que ficam brigando, quem é que vai ganhar? E o sábio responde: aquele que tu alimentares. Então, esses 3 gladiadores que nós temos de nós, vai ser vitorioso aquele que eu alimentar. Então, eu tenho que escolher se eu vou alimentar a mágoa, se eu vou alimentar a culpa ou se eu vou alimentar o perdão. Um processo natural para a solução da culpa é a responsabilidade. Responsabilizar-se pelos atos. É a melhor forma de evitar o surgimento desse sentimento. Numa briga de trânsito, em que ocorrem danos materiais, devem se responsabilizar. Ao invés de, por exemplo, houve um choque no trânsito, um deles foge. Normalmente foge quem? Quem causou o acidente. Não é? Então, ou seja, se ao invés dele fugir, ele se responsabiliza, ele evita o surgimento posterior deste sentimento, do sentimento da culpa. No caso de um ato cometido quando
quando criança, aquele do jarro que eu falei. Então, essa lógica, quebrou o vaso, levou à punição. Agora, se a mãe, ela faz o menino, a criança, se responsabilizar, ensina-lhe a responsabilização, ele, quando crescer, ele vai ter esse sentimento. Ele vai com mais facilidade, praticar na sua vida. No processo reencarnatório, essa questão do sentimento de culpa. Por exemplo, um comerciante de escravos. Portugal foi comerciante de escravos. Então, eles iam à África, retiravam lá os africanos à força e levavam-os ao Brasil, por exemplo, ou comercializava em outros sítios. Então, esse que era o responsável por fazer esse comércio, ele um belo dia, por alguma razão qualquer, que nós não precisamos, uma razão inexplicável, percebe que cometia um erro, ou seja, ele não deveria fazer o que ele faz. Ele se conscientiza do amor ao próximo, por exemplo, enfim, acontece alguma experiência transcendental com ele e ele se apercebe disso e deixa de fazer, para com essa atividade. Ele tem um débito, porque ele prejudicou vários seres humanos. Então, ele desencarna e aquilo tudo volta à consciência dele. E ele, então, tem o sentimento de culpa despertado e sente a necessidade de ser punido. Então, ele acha que ele deve ser punido porque ele cometeu aquele erro todo. Então, os mentores espirituais chegam-lhe, aconselham, mostra que o caminho não é sentimento de culpa, mostra que ele tem que se responsabilizar, que ele vai ter oportunidade em futuras encarnações de se entender com aqueles espíritos que ele prejudicou, que ele deve planejar uma nova encarnação para poder fazer esses encontros e acertos, deve se preparar, deve se fortalecer, porque ele tem que ser consciente de que ele pode passar por processos de vingança, se preparar para a nova existência, fazer esse enfrentamento e, segundo a lei de Deus, segundo as oportunidades possíveis, ele se entender com esses espíritos. Então, ele se fortalece, se anima, se prepara e reencarna. Nasce numa sociedade que ainda valoriza a culpa. Então, ele é educado num lar que valoriza a culpa. Aí, quando criança, quando ele faz alguma coisa, ele quebrou lá o vaso, é a criança que quebrou o vaso. E vai ser punido, leva a chicotada, e aí desperta toda aquela culpa do passado. Então, por causa daquele simples erro, quebrou o vaso, ele vai ter despertado em si todo aquele sentimento que ele tinha no passado. E aí, uma chicotada só já não é suficiente para toda aquela culpa que ele tinha. E aí ele quer ser punido mais. Então, observem que é importante que a sociedade ela se livre dessa cultura da culpa, do sentimento de culpa. E quando a gente fala de sociedade, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de cada um de nós. Nós com nossos filhos, com os nossos irmãos, com as pessoas com quem convivemos. Então, nós temos que nos libertar dessa cultura de culpabilização, né? Então, no caso, nesse exemplo, aquela palmada que a criança levou já não vai ser suficiente para reparar o erro de ter quebrado o vaso. Então, como é que nós podemos fazer para romper esse ciclo? Que nós erramos, desencarnamos, tomamos o entendimento, nos preparamos e reencarnamos novamente numa sociedade em que valoriza a culpa. Como é que nós vamos quebrar esse ciclo? Usando a razão.
Então temos que pensar a respeito. A culpa repara o erro? Eu sentir culpa, eu reparo o erro que foi cometido? Não repara. O universo vai melhorar com o sofrimento que eu estou sentindo? Eu me sento, fico sofrendo e o universo ficou mais bonito por causa disso? Pois não, né? O sofrimento traz aprendizado? Sofrer ensina alguma coisa? O sofrimento torna melhor aquele que sofre? Então nós temos que ter essas coisas claras em nossa mente. E aí eu reafirmo aquela ideia que eu tenho sobre o conceito jurídico da culpa. Eu errei, eu vou ser colocado em condições, numa determinada situação, de reparar o erro. Se o meu erro é com relação à sociedade, a sociedade tem as suas leis, as suas regras para o acerto. E se o meu erro é com a lei de Deus, nós temos que ter a consciência que Deus, na hora certa, vai colocar-nos em situação de reparar. Porque Deus não pune. Deus não pune e nem premia. As atitudes que nós cometemos não resultam nem em prêmio, nem em punição. Nada. Eu faço alguma coisa, eu não sou premiado e nem sou penalizado por causa disso. As ações, elas resultam em quê? Em consequências, simplesmente. A ação gera consequência, geram resultados e mais nada. Então aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus nem escreve nada, Deus não escreve nada. O que Deus faz é operar uma editora. Deus é um editor de livros. A cada dia de manhã, Ele coloca em nossa mão um maço de papel, coloca um lápis e nos dá uma borracha. E fala, ó, essa borracha é para você corrigir alguma coisa que tenha feito durante o dia. E nós passamos o dia escrevendo a nossa vida, a nossa história. Quando chega o fim do dia, vou entregar aquele maço de papel de volta para Deus. Deus pergunta, é isso mesmo que está escrito aí que você quer que permaneça? Não tem nada para corrigir? Está tudo certo? Está tudo certo, está tudo ok. Então Deus pega e edita, publica o nosso livro. E ainda faz mais. No dia seguinte, dá-nos outro maço de papel, porque nós podemos expandir nossa história, podemos revisar, podemos corrigir alguma coisa. Então, a única coisa que Deus faz é isso. Ele nos dá as oportunidades de criarmos a nossa história. O que gera aprendizado são os erros e não os acertos. Nós temos que valorizar o erro. Valorizar o erro é indiferente de estimular o erro. Valorizar o erro não é estimular o erro. Quando nós estamos na escola e fazemos o exame, recebemos o resultado do exame, nós vamos olhar para o que nós acertamos ou para o que nós erramos? O que nós acertamos já está consolidado, o conhecimento já está consolidado. Eu vou olhar lá no meu exame o que eu errei, para saber por que eu errei, para poder perceber o que deveria ter sido. Então, são os erros é que geram o aprendizado, e não os acertos. Um exemplo, o termômetro. Qual é a finalidade do termômetro? É medir a temperatura, certo? O termômetro mede temperatura. O corpo humano, qual é a temperatura normal? 36 graus, vamos dizer? Ou seja,
conhecendo essa informação, temperatura do corpo humano, a temperatura normal do corpo humano é 36 graus Celsius. Então, essa informação ela pode me dar alguma coisa de útil com relação ao meu estado térmico. Eu posso estar em estado de hipotermia, posso estar em estado de apirexia ou posso estar em estado febril. De acordo com a temperatura que eu medi no meu corpo. Então, se eu não sei qual é a temperatura normal do corpo humano, eu ter um termômetro é inútil, porque eu vou medir a temperatura, vou ver lá um número qualquer, 39. E daí? Isso significa o quê? Não sei. Então, o termômetro por si, ele só vai ter utilidade se eu conheço uma medida, se eu conheço um valor de referência, para poder comparar com a medição do termômetro. Além disso, o termômetro não mostra qual é a causa da febre. Eu coloco o termômetro, meço a temperatura, está lá, 39 graus. E aí eu fico procurando no termômetro. Por que eu estou com essa febre? O termômetro não diz, porque eu estou com febre. O termômetro também não diz o que deve ser feito para baixar a febre. Eu meço a temperatura, deu lá, 39 graus. Como é que eu faço para baixar a febre? Não sei. O termômetro ele apenas nos convida para uma ação. No caso dos 39 graus, eu posso, por exemplo, pela experiência, fazer aquele chazinho que é bom para baixar a febre e tomo. Ou então, se a febre é muito elevada, é 41 graus, eu vou direto ao médico, nem no centro de saúde vou direto nas urgências, porque eu sei que é uma temperatura excessiva. Ou então, eu posso chegar à conclusão que eu tomei um banho muito quente e saí ao vento. E aí eu fiquei num estado febril. É só eu voltar para casa, tomo um leite que amanhã de manhã eu estou bom de novo. Então, o termômetro, ele apenas nos convida para uma ação, baseada na informação que ele me dá e na medida de referência. Então, qualquer coisa que o termômetro faz de importante é apenas requerer uma ação daquele que está utilizando. O mesmo acontece com a culpa. A culpa é apenas um alarme de que alguma coisa está errada. Quando eu sinto a culpa, quando a culpa desperta em mim, na realidade é uma sineta que está tocando, dizendo que alguma coisa tem que ser feita. Da mesma forma que, se eu olhar indefinidamente para o termômetro, eu não vou ter a febre reduzida, eu tiro a minha temperatura, eu fico olhando para o termômetro e a febre não baixa. Então, da mesma forma, sentir culpa, ficar pensando nos erros que eu cometi, não vai resolver nada também. Cometo o erro e fico pensando, poxa, eu cometi esse erro. Eu sou infeliz, eu sou imprestável, eu mereço ser punido. Isso não resolve nada. Não vai resolver situação nenhuma. Pois bem, sentir culpa não tem sentido nenhum. Aquele pensamento que eu mereço sofrer não tem sentido algum. O sentimento de culpa, ele só faz gerar o esquema culpa-punição, culpa-punição. Só isso. O sentimento de culpa só nos dá isso. Culpa leva à punição. Agora, a responsabilização leva para uma ação. Nos movimenta para um ressarcimento. Quando eu me responsabilizo por alguma coisa, eu, consequentemente, sou movido a ressarcir. Mais do que isso, faz assumir a responsabilidade pelo conhecimento que eu adquiri dos erros cometidos, por mim ou pelos outros, porque nós aprendemos não apenas com nossos erros, né? Quisera podermos aprender somente com o erro dos outros, não precisaríamos errar. Então, assumir a responsabilidade pelo conhecimento que nós temos, pela reflexão dos erros cometidos. Por exemplo, vou parar o carro na rua, meu Papa Reforma, velhinho, paro estacionar na frente do Megane do Fernando e bati, quebrei o farol do carro. Aí eu, caramba, quebrei o farol, como é que eu vou fazer? Vou sair daqui de fininho, aproveitar que não tem ninguém vendo, tiro o carro, jogo lá para frente, paro longe e venho na boa. Estou voltando, quando eu estou chegando aqui perto da porta do centro,
Alguém, Ricardo, me descobriram, viram que eu bati e agora? A pessoa, Ricardo, aqui, você deixou cair isso aqui. Eu fico vivendo com aquela expectativa de ser descoberto, nesse exemplo. Ou seja, eu fico com um sentimento de culpa me pesando. Entro aqui, o Fernando me chama, e ele viu, vem falar comigo. E aí ele vem e fala uma coisa que não tem nada a ver. Então eu vou ficar sempre assim, sempre pensando nisso. Ao passo que eu bato, quebrei o farol do carro, venho falar com o Fernando aqui, Fernando, quebrei seu carro. Aí o Fernando, meu Deus, esse farol aqui custa mais do que o teu Papa Reforma, como é que vai fazer? Aí eu não posso fazer nada, quer dizer, eu não posso fazer nada, eu não posso vender meu carro, porque eu dependo dele para trabalhar. O que eu posso fazer é pagar o teu farol em 365 vezes, que é quanto o meu salário dá. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar? É o máximo que eu posso fazer. Então, vejam só, eu assumo a responsabilidade, independente da forma como há o ressarcimento. Se é favorável, mais ou menos favorável para aquele que teve o prejuízo, mas eu, a partir daquele momento, eu vou ficar com a minha consciência tranquila, porque eu fiz o que eu pude, eu assumi a responsabilidade pelo erro, e a vida corre. Quando eu estava na tropa, eu lembro que era nos ensinado, quando a gente fazia alguma coisa errada, tinha que se apresentar ao oficial e assumir. Errei, estou aqui para ser punido. Isso é que nós temos que ter em mente, a responsabilização. Por exemplo, um outro exemplo, passei na estrada, a estrada estava escura, passei por cima de um toco de madeira. Não vi o toco, passei por cima, e aí, atropelei alguém. Aí eu estou olhando para trás para tentar ver o que é, e corro o risco de bater mais na frente com outro obstáculo, porque eu me desviei a atenção. Aí eu vou para casa, chego em casa, ligo o telejornal, está lá, uma pessoa foi atropelada. E aí eu começo a remoer. Fui eu que atropelei a pessoa. Podia ter feito alguma coisa, não fiz. Desperta-me o sentimento de culpa. Ao passo que, se eu tivesse parado, voltado a olhar, é um toco, não tem problema nenhum. Então, qualquer coisa que aconteça na frente, eu estou tranquilo. Eu não tenho problemas. Ou mesmo se eu tivesse atropelado alguém, eu pego a pessoa, se a pessoa está em condições de ser movimentada por mim, ou chamo o INEM, caso contrário, para que a pessoa vá para o hospital para se recuperar, para se tratar. Então vejam que a responsabilização é, logicamente, a saída melhor, sempre, em todas as situações. A responsabilização é a forma como as pessoas devem ser estimuladas, as pessoas devem ser ensinadas a. Sofrimento é acomodação. Se eu estou sofrendo, eu me acomodo. Isso é sempre. Podem usar a experiência vossa. Se eu estou sofrendo, eu me recolho. Agora, se eu me responsabilizo, não. Eu ajo. Sofrimento é acomodação. Responsabilização é ação. No fim dos capítulos, de cada capítulo desse livro, existe uma terapia de apoio que a autora espiritual recomenda. E, apesar dessa terapia de apoio ser uma coisa progressiva, que parte desde o primeiro capítulo, e esse tema é do capítulo 9, e por questões de calendário nós não conseguimos fazer todas as palestras em sequência aqui, eu peguei só uma parte que eu achei muito interessante, que é a prática meditativa que ela nos aconselha. E ela dá uma regrinha para nós, uma receita de bolo, que fica fácil para nós praticarmos. Eu tenho muita dificuldade com meditação, porque eu não consigo parar de ficar pensando. Eu estou sempre pensando. Então, quando eu me proponho a uma prática desse tipo, eu estou cheio de pensamento que fica atravessando minha cabeça. E então ela passa uma recomendação que nos ajuda a nos libertar disso. A prática meditativa ela traz benefício físico,
traz benefício psíquico, emocional também. Ela altera as nossas ondas mentais, reduz o nosso estresse, melhora o nosso humor, controla a nossa ansiedade e fortalece o sistema imunitário. Então, ela recomenda que nós escolhamos um local silencioso, um local confortável para a prática, colocar uma música suave, calma, que não nos remeta a nenhuma lembrança, né? Todos nós temos aquelas músicas que nos despertam lembranças. Uma música que não esteja ligada com nenhuma lembrança, para que, ao ouvi-la, não nos traga nenhum pensamento. Sentar-se numa cadeira, sentar num tapete ao chão, conforme for mais apropriado para cada um, manter a coluna ereta e praticar a respiração normal, de olhos fechados, com atenção à música. Então, se demora-se um pouco de tempo, assim, respirando, pensando na música e começa a se concentrar na respiração. Inspira-se profunda e lentamente, completamente, até encher o pulmão completo. Segura e expira. Inspirando. Quando eu estou inspirando, eu declaro mentalmente, não precisa falar, declaro mentalmente, eu me aceito como eu sou. E quando eu vou expirar, quando eu vou soltar o ar, eu também declaro mentalmente, a paz está em mim. E repito isso diversas vezes, vou repetindo. Quando ocorrer algum pensamento intruso, que é comum, então quando aparecer um pensamento intruso, a gente fala com esse pensamento, pensamento intruso, agora não, depois que acabar você volta. E vai assim. Fazer isso diariamente, 20 a 30 minutos por dia. Nessa fase inicial, quando nós ainda não estamos habituados, podemos fazer um ritmo progressivo, começando com 5 minutos, e depois vai aumentando progressivamente. E na sequência dessa terapia, ela passa-nos as lições, que são admissão de falhas, admitir que nós somos seres falíveis, que nós falhamos, que nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, que nós devemos reparar os danos cometidos, assumindo um compromisso consigo próprio de auto-perdão. Essa recomendação dela é útil e eu acho que vale a pena todos nós começarmos a praticar. Então, era isso que nós conseguimos extrair da mensagem da autora espiritual e, para finalizar, rogamos a Jesus que possa nos inspirar, que possa nos tornar conscientes, nos ajudar a tornarmos conscientes para que nós possamos raciocinar sobre os erros, de forma que nós venhamos a nos libertar do sentimento de culpa, entendendo que a culpa é apenas um alarme de alguma coisa que nós temos que fazer. Que assim seja.